Fala, torcedor do São Paulo, sexta-feira aqui com as novidades e principais informações aqui do time do Coração Parcial. E tem jogador muito badalado aqui apresentado o São Paulo de última hora. Tem muitas informações do próximo jogo, isso e muito mais. Pessoal, não se apoia deixando o seu like. Quero aproveitar aqui para deixar o link com os canais oficiais na descrição do vídeo. Em modificação é o São Paulo, muitas saídas, algumas chegadas. Rodrigo Nestor vai para o Bahia. Então quem vai relembrar a história do Nestor é o Eduardo Afonso. A história de um garoto que chegou ao São Paulo menino ainda e virou herói de uma grande conquista tricolor. Eu me imagino daqui 5 anos ter sido mais vezes campeão de São Paulo e ser um exemplo maior para as pessoas que me assistem. Um adeus ou um até logo? Resposta que Rodrigo Nestor só terá daqui a 1 ano, quando acabar seu empréstimo ao Bahia. Sua história com São Paulo começou em 2014. Tinha 12 anos. Entrou como um garoto, saiu como um homem. Esse clube é diferente porque, para mim, ele foi a minha casa, foi o clube que me transformou em um homem, foi o clube onde eu conheci os meus melhores amigos que eu tenho. De uma geração vitoriosa de Cotia, com 2 paulistas, uma Copa do Brasil, um brasileiro de aspirantes e uma copinha. Consegui passar por todas as etapas da base e no profissional, então fui campeão na base, fiz história na base, subi profissional, fiz a minha alegria, dos meus companheiros e também de 20 milhões de torcedores. Títulos que fizeram Nestor chamar a atenção da comissão técnica profissional. A vinda de Nestor do CT de Cotia aqui para o CT da Barra Funda aconteceu em 2020, sob o comando do técnico Fernando Diniz. E já neste ano ele teve a sua primeira oportunidade no time principal, num jogo pelo Campeonato Paulista contra o Botafogo em Ribeirão Preto, quando o São Paulo atuou com uma equipe alternativa. De lá para cá, foram 219 jogos, atrás somente de Luciano e do recordista Arboleda com 304, com 26 assistências e 12 gols, e um lugar na história do clube. Sempre que se falar da conquista da primeira e por enquanto única Copa do Brasil do São Paulo, se falará obrigatoriamente de Rodrigo Nestor. Assistência para Caleri no Maracanã na vitória por 1-0 no primeiro jogo e gol do título no Morumbis, de fora da área, para mais de 63 mil torcedores. Sonho que virou realidade. Quando cheguei em Cotia, não imaginava que seria assim. Hoje, com 24 anos, sinto que se precisasse fazer tudo de novo, eu faria. Passaria por todas as dificuldades de novo. Grande parte da torcida do Tricolor ainda não entendeu a saída de Rodrigo Nestor e espera que a resposta da pergunta inicial desta matéria seja somente um até logo. Projeto muito bom, uma ideia muito boa que a diretoria do São Paulo teve que merece elogios. Sabe o que é? É um projeto de padronização do futebol do São Paulo. Ou seja, desde o sub-12 até o profissional, todas as categorias têm que ter a mesma filosofia de jogo. Quem teve essa ideia, um dos que tiveram essa ideia, foi o Muricy, uns tempos atrás. Eu lembro disso porque eu vi uma entrevista do Muricy falando isso. Essa padronização, que seria importante, porque aí você cria um DNA. O São Paulo já tem um DNA, mas você reforça esse DNA. Então, o Muricy é o maior empolgado com essa ideia. Empolgador não, o maior empolgado com essa ideia. O Michel Araújo, que é o cara que está lá coordenando as categorias de base, que faz o trabalho de olhar uma categoria, olhar outra, falar com os treinadores e tal, convocou, na verdade, o Muricy Ramalho para participar desse projeto. Então, no dia a dia ali, então o Muricy, como ele gosta da ideia, ele vai participar. Aí vai ser desde o sub-12 até o sub-20, o São Paulo padronizaria o jeito de jogar desses times. E lá dentro do São Paulo, isso eu fiquei contente também, eu acho que é importante a gente ressaltar, a gente cobra tanto profissionalismo lá, e eu cobro profissionalismo, e eu acho o seguinte, eles estão pensando o seguinte, eles acham que os caras da base, que quando eles entregam o jogador da base para o profissional, ele demora 2 anos para ser reserva, e é verdade. Então eles querem entregar para o profissional um jogador mais pronto do que eles estão entregando. Realmente não entrega pronto, você vê,
Se o Rian Francisco ter que subir pro profissional, como a gente tá querendo para disputar o Paulista, ele não tá pronto ainda. Talvez, não sei, tomara que esteja, né? Então eles estão fazendo esse trabalho justamente para poder entregar pro profissional os jogadores mais prontos. Tomara que dê certo. Então é um projeto que vale a pena elogiar. Eu achei muito legal essa iniciativa. Então, tomara que não seja mais um projeto que se perca no meio do caminho, como aconteceu tantas vezes. Mas é um projeto super bacana. Mas eu acho que, só uma opinião minha pra gente finalizar, eu acho que, além disso, você tem que ter uma orientação para os meninos da base. Orientação. Para o deslumbramento, para o dia a dia, para a pressão, para a rede social, tem que ter um contato mais aprofundado que vem desde o sub-12, pode vir desde o sub-12, para mostrar para esses meninos que eles não são melhores que ninguém, para mostrar que eles não são a última bolacha do pacote, para mostrar que eles não estão acima do bem e do mal, eles são apenas jogadores de futebol, do São Paulo Futebol Clube, mas são apenas jogadores de futebol, tem compromissos, responsabilidades, se quiser ser profissional tem o ônus e o bônus, tem benefícios e tem dor de cabeça também, mas acho que isso tem que ter orientação. Não sei se o São Paulo faz um trabalho muito forte, eu acredito que faça, mas não sei se é muito forte o trabalho de orientação para esses meninos da base. E o Nestor, o São Paulo postou um vídeo dele bastante emocionado indo embora, e eu falei pro pessoal na live o seguinte, que o Michel Araújo não tem problema de ir embora, mas eu não dispensaria o Nestor. Eu acho que ele pode ser útil, não seria titular nesse time agora com Oscar, Lucas, né? Não seria titular, mas poderia ser um jogador útil. E eu acho que o Nestor tem muito para evoluir ainda. Ele fez 216 jogos com a camisa do São Paulo, 216. Eu falei, a maioria foi ruim, porque ele tá em processo de desenvolvimento. Então, muito obrigado. O Michel Araújo também foi importante na Copa do Brasil, mas o Nestor deu aquele título pra gente com aquele golaço. Pra mim, isso apaga o pênalti que ele perdeu contra o Botafogo. Isso aí não. Eu falei pra vocês, pênalti tem que ter coragem pra bater. Então, eu desejo sorte aos dois. Como eu falei lá na live com o pessoal do Bahia. Desejo sorte aos dois. Mas só que antes, eu desejo sorte pro Pablo Maia, que tá voltando. A gente não sabe como tá voltando da lesão. Pro Luiz Gustavo, pros caras que ficam no São Paulo. Depois, no fim da fila, estão esses caras que foram embora do São Paulo. O Michel Araújo, só pra você saber, jogou 88 jogos com a camisa do São Paulo, fez 4 gols e deu 5 assistências. Um desempenho cá entre nós fraco, né? Fraquíssimo do Michel Araújo. E aí, depois da nossa live, eu tava acompanhando as redes sociais aqui, teria surgido uma informação de um possível interesse do Bahia, do Rogério Ceni, na contratação do Rafael, o goleiro do São Paulo. Mas eu tô apurando essas informações, por enquanto eu não vi nada. Mas o Bahia tá contratando pra caramba, eles vão viajar pra Espanha, o pessoal do Grupo City vai fazer, eles têm uma programação, então o Bahia tá se reforçando. O pessoal lá que eu fiz a live hoje tá otimista com o Bahia, eles ficaram bem pistolas no final do ano passado, com a queda de rendimento do Bahia, e agora estão ficando otimistas. E falamos também da camisa, né, no vídeo de ontem. E aí hoje, o São Paulo divulgou também, eu vi nas redes sociais, não sei se exatamente se foi o São Paulo que divulgou, a camisa de treino. Não sei se vocês viram, lembra que eu falei que era bordô? Então uma tem um trecho, um negócio de bordô na garganta, aqui no peito, a manga longa, e o Lucas postou uma foto com a camisa. Me lembra muito aquela camisa bordô da Under Armour de treino, e também a última da Adidas, que tinha os patrocinadores. Tá cheio de patrocínio. Eu gostei, eu quero ver de perto. Eu gostei pra caramba dessa camisa. E aí, depois do vazamento, a New Balance tá pensando em adiantar o lançamento da camisa. Porque é o seguinte, a programação era para lançar no meio de fevereiro. Só que aí, primeiro vende online e depois venda para todo mundo. E nas lojas. E aí, por ter vazado a camisa, independente de ser a camisa oficial ou não, eles estão estudando antecipar. Eu não sei se é a camisa oficial que vazou, mas eu acho que é. Eu acho que é essa camisa que vazou, e se foi o que eu vi, eu gostei. Mas vamos esperar. Tô de olho, porque vai ter o lançamento lá na Sal Store, lá de Alphaville, que eu estarei lá, junto com o jogador do São Paulo, que é muito querido, inclusive que eu já fiz live com ele também. Eu vou passando a programação para vocês, tá? Esse adiantamento do lançamento seria para o final desse mês, não para fevereiro. Lembrando que daqui a pouco vão lançar esses uniformes de treino pra gente conferir. Porque uniformes de futebol tem muitas nuances. Usei. Não sei se eu usei certo, mas usei. Então já vou mandar esse vídeo para a Digníssima, porque eu ganhei a aposta. Vamos lá. Vitor Reis, eu queria falar com vocês um assunto aqui, ó.
proposta do Manchester City, você viu o zagueiro do Palmeiras lá, o Vitor Reis? Seria, se a proposta for concretizada, que deve acontecer, ele vai ser o zagueiro com o recorde de venda de um zagueiro do futebol brasileiro. Sabe de quem era o recorde? O recorde era do Beraldo. O Beraldo foi vendido por 20 milhões de euros, o que equivale a, mais ou menos pela cotação de hoje, 108 milhões de reais. Só que esses 100 milhões de reais, além de ser um dinheiro de pinga pelo Beraldo, ele foi dividido entre o São Paulo, o próprio Beraldo e o 15 de Piracicaba, que o Beraldo veio de lá. Muita gente fala, o Beraldo veio da base, revelação da base, coisa nenhuma. Ele veio da base do 15 de Piracicaba. Foi vendido por 108 milhões de reais. Sabe quanto o Vitor Luiz, vocês viram essa informação? O Vitor Luiz, o Manchester City ofereceu 40 milhões de euros. 40 milhões de euros. Equivalente a 250 milhões de reais. E pra mim eu acho que o Beraldo joga mais que o Vitor Reis, sem clubismo, é uma opinião mesmo. Então, pra você ver como o Beraldo foi vendido a preço de banana, poderia ter sido muito mais valorizado, mas é aquela coisa, o desespero, a incompetência, vende de qualquer jeito, é isso. E eu achava que o São Paulo vendia bem. Não vende bem coisa nenhuma. E aí, o São Paulo acertou a contratação dos caras, assinou pré-contrato com o Wendel e fechou com o Enzo Dias. Só que aí, a diretoria ainda tá correndo atrás, não sei com que velocidade, mas está correndo atrás para trazer outros 3 reforços que o Zubeldia pediu. Porque ele pediu lateral esquerdo, lateral direito, meio campista, atacante de lado e um centroavante. Então o São Paulo está correndo atrás. Só que aí a diretoria entende que a maior urgência é com o lateral direito. E aí vocês lembram do Natanael, que é o principal alvo? O Natanael é o lateral do Curitiba. Acho que é Natanael o nome dele. Será que não é? Eu tô me enganando. Não, é Natanael. E aí o São Paulo estava negociando. Ele não está fazendo a pré-temporada com o Curitiba. Menino novo. O Curitiba queria renovar o contrato dele, mas ele não renovou. E o São Paulo quer pagar, segundo as informações, o São Paulo queria pagar cerca de 8 milhões de reais para o Curitiba. Só que a primeira parcela em 2026 e a segunda parcela em 2027. E aí colocaria o Luan no negócio, para ter o Natanael agora. O Curitiba não se empolgou com o Luan e não quer, é muito longe o tempo para pagar. E aí o Atlético Mineiro entrou na disputa. O Atlético Mineiro entrou na disputa, segundo as informações, com uma proposta maior que a do São Paulo para pagar agora. Então, a negociação com ele, com o Natanael, tá complicada, porque, outro time que tem dinheiro vai lá e traz o jogador. E o Curitiba trouxe o Rafinha, então não tem problema de perder, quer dizer, não pode abrir mão desse lateral aí. Mas a gente fala, mas o São Paulo não tem dinheiro, Barolo, o Casares, a diretoria tem que oferecer isso mesmo, pagar em 2026. Eu concordo. Só que não vamos esquecer nunca de quem é a culpa de o São Paulo não ter dinheiro. São das administrações que destruíram o clube nos últimos 15 anos. Não é uma questão de castigo divino, não é porque os caras no São Paulo rezam pouco, não é porque eles cometem muitos pecados, não é por isso que o São Paulo está nessa situação. É por incompetência desse mesmo grupo político que está no São Paulo há 15 anos. Então não dá para ter dozinho, coitadinho, porque o São Paulo não tem dinheiro, coitadinho, não. Porque não tem dinheiro pela incompetência das pessoas que estão lá. Não é culpa da torcida, não é minha culpa, não é culpa dos astros, é culpa de quem administra o clube, que está destruindo o clube há tanto tempo. E aí o São Paulo treinou hoje, pela primeira vez nos Estados Unidos, treinou na academia do hotel de manhã e estava programado um treinamento à tarde de hoje no campo. Vou passar para vocês a lista dos jogadores que foi, tá? Os jogadores que estão lá: Rafael, Jandré, Yang, Leandro, Arboleda, Lanfranco, Juan, Sabino, Ferrarese, Igão, Patrick, Igor, Vinícius, Moreira, Alisson, Pablo Maia, Luiz Gustavo, Bobadilha, Marcos Antônio, Santilongo, Lucas Moura, Oscar, Rodriguinho, Luciano, Caleri, André Silva, Henrique, William Gomes, Ferreira e Eric. O Bobadilha foi diagnosticado com influenza. Ele está num período de isolamento e vai se juntar aos companheiros, tá? Em poucos dias. E lembrando que tinha mais jogadores do São Paulo que estavam nos Estados Unidos e encontraram com o grupo lá. Eram 8 jogadores. Então só tá faltando o Bobadilha pra... Eu esperava que ele fosse levar mais moleques, mas não levou tanto assim. E só pra lembrar, o primeiro jogo do São Paulo nessa FC Series aí, que é a Florida Cup, é contra o Cruzeiro já no dia 15 de janeiro, 9h30 da noite, horário de Brasília, no Inter Stadium lá em Orlando, e transmissão da Sport TV e do Premiere. O segundo jogo é contra o Flamengo no dia 19, 5 da tarde em Miami, tá? Eu vou passando as informações para você. E o Oscar, o reforço até agora do São Paulo, anunciado com mais
pompa e cerimônia, tá no BID. O nome dele apareceu no BID, no boletim informativo diário, né, da CBF. Então ele já pode jogar, já pode estrear. Quando voltar aqui, já pode jogar pelo São Paulo. Foi pro River Plate, né? Eu espero que ele tenha sucesso lá, né? Que ele consiga despertar para o futebol lá, porque ele sabe jogar bola, mas precisa despertar. Tem assim, a gente olha uma lista de saída com 8 jogadores, dos quais acho que 5 ali eram jogadores utilizados, né? Não titulares. A questão do São Paulo acho que passa a ser muito mais o elenco, né? O quanto você vai conseguir trocar, o quanto você vai conseguir manter o nível. Porque é óbvio que quando você olha os nomes, o Oscar brilha ali nessa lista de... Tinha, né, duas chegadas e 8 saídas, 10 nomes, e o Oscar pisca ali sozinho, né? Um negócio muito grande, é uma contratação grande, como disse o Pascoal. E eu acho até que eu entendo quando muita gente fala, Oscar e Lucas são 2 jogadores já veteranos, mas primeiro, são 2 jogadores veteranos, de uma qualidade técnica muito, muito acima da média do futebol brasileiro, e o Lucas, por mais que a gente chame-o de veterano, basta olhar a quantidade de jogo que ele jogou, né? O quanto ele jogou, a intensidade com que ele disputou os seus jogos. É claro que não dá para ser o tempo todo assim. A gente teve o exemplo, eu sempre cito o exemplo do Hulk, que quando chega no Brasil, na primeira temporada dele do Atlético, ele é disparado o jogador com maior minutagem em campo, né? Mesmo aos 36 anos, se não me engano, 35 quando ele chega. Deixa eu checar. Ou talvez até 34, né? Não sei se está com 36. Nova Deza dos Povos vai vir pra gente. Mas e aí depois na segunda acaba sentindo um pouco, acaba sofrendo um pouco esse uso abusivo. Então também é legal você ter o Oscar ou o Lucas, mesmo que para alguns momentos, é claro que eles vão jogar juntos, mas para alguns momentos, né, um jogo que não é o maior jogo e tal, você poder dar uma segurada em um e manter a qualidade dentro de campo com o outro. Então acho que, enfim, a contratação do Oscar não dá muito para discutir. Chegou com 30, tá com 32. Tá com 32? Tá com 32, tá mais novinho. Tá bem mais novinho do que eu pensei. Olha aqui, mas o futebol dele mostra isso, né? Exatamente. Sim. Deixa eu dar uma informação aqui, porque é legal, né? O Pascoal fala que chegou a hora que a notícia procura a gente. Quero mandar um beijo aqui pro pessoal que está acompanhando o programa. Notícias do Bahia. A ideia do Bahia na temporada era ter 2 jogadores por posição. Então, por isso, vai se reforçar nesse sentido. A pessoa que me mandou aqui a mensagem alerta, né? Fala, você está falando de velocidade, o Pulga é esse cara de velocidade também para dividir ali com o Ademir. Então, agora, os focos do Bahia ainda nessa janela para a temporada são um zagueiro e um goleiro. O Bahia já está indo para Girona para fazer... Puxa vida, lembra... já está indo para Girona para fazer a pré-temporada, já embarcou hoje, Pascoal. Lembra que quando terminou a temporada eu falei, o Bahia... Misturei tudo, né? Tinha virado para o São Paulo. Olha que informação mas tudo quando bem. chega... Lembra que eu falei na temporada passada, quando acabou a temporada eu falei aqui, vai contratar jogador, precisa contratar jogador de velocidade para dar uma arrumada no time e tal. Legal, mas vai precisar de um goleiro. O Bahia precisa de um goleiro. Precisa. O Bahia tomou um cada gol estranho e precisa de um goleiro. Agora, falando do São Paulo Futebol Clube, São Paulo está muito pontual nessas contratações. O São Paulo está tentando ainda a liberação do lateral esquerdo do Porto, né, para ver se consegue. O Wendel, tem o pré-contrato assinado já. Sim, mas é o seguinte, o Wendel está da seguinte forma, o Wendel pode sair no final do ano de graça, certo? De graça. E no meio do ano, eles querem uma compensação para liberar agora, para que ele possa vir. Então, de repente, o São Paulo pode fazer um acordo. O São Paulo está tentando fazer um acordo, colocando o Moreira, o lateral direito que joga no São Paulo, que tem nacionalidade também portuguesa, joga nas equipes de base da seleção de Portugal. Não sei se isso vai ser aceito pelo Porto, ou então, quando terminar o ano, quando terminar a temporada, né, no meio do ano, quando terminar a temporada europeia, aí vem o lateral esquerdo definitivo, que eu acho que o São Paulo também acerta na negociação. Eu estou vendo o Pablo Maia passando ali, ó, isso me dá uma esperança, rapaz. E quando eu vejo o Pablo Maia, eu vou falar para você, que jogador, o time do São Paulo, os 11 do São Paulo, é um time muito forte. Se você colocar peça por posição ali, eu acho que o São... os 11, sim. Você olha os 11, você tá faltando olha... um lateral direito ainda. Então, não, assim, isso, é aquela, né, aquela cerejinha ali, uma posição, mas o time é muito bom. Eu acho que pro São Paulo, para almejar coisas maiores, eu acho que é você tentar equilibrar esse time para que não seja só um time muito bom, mas um elenco qualificado. Eu acho que se você olha para o São Paulo como time, eu acho que tem uma diferença ali para os jogadores de opção.
E eu acho que nessa hora pode fazer falta, sabe? Um exemplo básico, você tem o Caleri, que é o cara de área, por exemplo, e o São Paulo não tem um jogador ali. Tem o André, mas é um outro tipo de jogador. Eu acho que o São Paulo tem muita qualidade em setores, né? Mas eu acho que não é um elenco equilibrado para o tamanho do São Paulo, para as pretensões do São Paulo, né? Que é um time que sempre entra nos campeonatos para conquista, para brigar por títulos, enfim. Mas que o time é muito bom, que a chegada do Oscar, eu acho que é uma chegada de muito impacto, seja nessa questão de marketing, de imagem, pela história do Oscar, mas pelo que ele pode oferecer também, né? Magrinho, sim, um cara que tem umidade, mas tem uma bagagem gigantesca, é um jogador que se cuida, como o Lucas também, né? Profissional ao extremo, e tem um interesse também, né? Porque saiu da forma como saiu do São Paulo, então tem essa relação, né? Volto a casa, vou tentar entregar aquilo que talvez se esperava de mim lá atrás e o destino acabou não possibilitando. Mas são jogadores de muita qualidade. Você olhar ali para Oscar, Lu, só olhando para frente, né? Ali, só essa questãozinha de que hoje eu tô com os 4 de frente. Isso vai, talvez eu não consiga nem dormir, porque né? Zagueiro, quem tiver Bellingham, Vini Júnior, acho que foi legal ter parado mesmo. É legal meu trem ter freado, porque não sei. Mas assim, você olhar ali para Oscar, Lucas, Caleri, Luciano, é um time que vai dar trabalho para os adversários, se bem escalados, se bem posicionados, se todos muito interessados, mas são jogadores de muita qualidade. E acho que ficar com o Zubeldia foi um outro acerto. Claro. Apesar de toda aquela pressão... Ele bambeou ali um momento, né? Mas está mantido o treinador. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Se tiver a trilha sonora dos Trapalhões, pode subir. Porque eu estava pegando informação aqui do Bahia. O Jean estava falando e ele pediu a idade do Hulk. Eu achei que era do Lucas Moura. O Lucas Moura chegou com 30 e está com 32. O Hulk está com 38 anos. Exato. Só pra gente desfazer aqui o... Eu até fui checar porque eu falei, eu tô ficando maluco. Não é possível que o Hulk tenha 30 anos. Será que eles não entram na fonte da juventude, né? Exatamente. Fonte da juventude. É isso, porque realmente não era possível, né? Eu acho que... Subiu a trilha dos Trapalhões aqui, ó. É muito jogador, é muita informação. Não, o Lucas Moura tem 32 e o Hulk tem 38. Tudo ao mesmo tempo agora, né? Então, mas é o que eu tava dizendo. E a informação do Bahia é que tá procurando um goleiro e um zagueiro. Agora tá tudo no seu lugar. Não, é só... Então, o Hulk, quando ele chega ao Brasil, ele chega com 35, 36 anos e é o cara com maior minutagem na temporada. Então, eu acho que aí ele acabou sentindo. Por isso que eu peguei o exemplo do Hulk, que tem hoje 38 anos, para falar do Oscar. Quer dizer, vai ser boa a chegada do Oscar também para evitar que o Lucas Moura, que foi um cara que jogou bastante, embora tenha tido ali lesões que o tiraram em alguns momentos, para evitar que ele também seja sobrecarregado. E acho que, assim, legal também o perfil de contratação do Bahia, né? Sim. Que a gente fala muito dessa coisa do... chegou o Grupo City, vai chegar com um caminhão de dinheiro e vai fazer o PSG do Brasil, né? Porque seria aquela coisa de sair contratando os maiores nomes, os caras mais renomados, as grandes estrelas, e não é o que eles estão fazendo. Eles estão olhando jogadores que... O caso do Ademir, por exemplo, quando você fala do ponta e tal... O Ademir é um cara que havia uma expectativa gigante em torno do Ademir num determinado momento, aí ele não rende, ele não entrega, né, quando ele é negociado com o Atlético, e depois, enfim, o Bahia não desiste do jogador e fala, pera lá, esse cara pode sim me entregar. E termina bem a temporada, jogando bem. Sim. Exato. Então é isso, assim, é acreditar no potencial do jogador e acreditar na sua capacidade de, com ferramentas... técnicas, ferramentas psicológicas, táticas e tudo mais, tirar o melhor desses caras. A gente tem uns minutinhos aqui, eu tenho que fazer o intervalo daqui a pouco, só não quero deixar de passar a notícia. Torcedor do São Paulo apresentando mais um reforço nessa sexta-feira, e o SWC que agora vai formar seu elenco aí e testar, pessoal, quer testar o Oscar na esquerda aí, vamos ficar com a expectativa lá no alto lá, sobre aí a estreia do novo Astra, hein? Jogador que vem aí chamando bastante atenção da imprensa esportiva, um dos principais promessas aí da temporada. São Paulo fez um investimento muito alto aí, esperamos que faça valer a pena, né, pessoal? Vamos lá, então. Se for por parte aí do entrosamento que ele tem, a sintonia com o elenco, hein? Não vai faltar sucesso aí no clube, né? Vamos lá, pessoal. São Paulo abre conversas com Ronaldo. Já avalia a contratação de Lucas Rosa aí, lateral direito, Vila Dolade, hein? E agora parece que a negociação avança. Prioridade de Luiz Beldia para o SFC é lateral direito. O lateral direito aí do São Paulo
é uma prioridade para o departamento de futebol nesta janela de transferência. A saída de Rafinha exige do diretor do futebol, Carlos Belmonte, agilidade para avançar com o substituto aí, por enquanto. Igor Vinícius Moreira são alternativas. Nos bastidores, o SPFC está em tratativa com Curitiba para contratar o jovem Nathaniel Tricolor. Ofereceu 8 milhões aí ao Coxa, no Clube Paulista. Tentou ainda envolver a seção de Luana, pessoal, mas aí não sentiu interesse por parte do volante. Quem é o lateral do clube de Ronaldo aí, na mira do Tricolor? De acordo com a apuração dos colegas da Globo Esporte, o São Paulo entrou em contato com Valladolid aí para discutir a possibilidade de empréstimo que sobre aí pessoal, a possibilidade de empréstimo aí do jogador, né? Lucas Rosa aí tem contrato com Valladolid aí até junho, né, pessoal? E disputou 19 partidas aí na temporada. Hoje foi o time de Ronaldo. Então, pessoal, o São Paulo aí, interessado aí na contratação do Lucas Rosa, sem sombra de dúvida aí, seria um ótimo custo-benefício, né, pessoal? Na minha opinião, um jogador que, se vestir a camisa do São Paulo, terá sim interesse aí de mostrar o seu melhor. Quem ganha isso aí a torcida é o clube. Deixa aqui sua participação, se acha interessante esse novo jogador no SPFC. Eu vou ficando por aqui, um prazer receber. Pessoal, mais uma vez aqui, pedir para você deixar o like e lembrar para deixar o link aqui como canais oficiais na descrição do vídeo.